Depois de uma tentativa, no mínimo atrapalhada, do presidente sul-coreano adotar uma lei marcial no país, protestos, mobilizações políticas e civis pedem a renúncia, o impeachment do presidente. Como isso abala a Coreia do Sul? Fala também, pessoal, sobre uma lei que aprova propostas bastante polêmicas relacionadas a estrangeiros, que podem impactar bastante o Brasil e os estudantes brasileiros, o que está rolando no país, e falar um pouquinho também sobre o parlamento dos Estados Unidos, que terá uma maioria republicana, mas com os democratas colados ali no cangote. Será que isso impacta a política local? Enquanto isso, a gente tem o Trump mais uma vez falando sobre a polêmica de uma anexação do Canadá, inclusive com uma foto, no mínimo, estranha, vamos colocar. Falar um pouquinho também sobre a OTAN, que se pronuncia sobre a possibilidade da Ucrânia entrar para a organização e fala que não tem medo dos russos, apesar do Putin ter colocado que o míssil Oreshnik pode transformar tudo em pó, inclusive falando em sabotagem dos russos e dos chineses, principalmente relacionados aos cabos submarinos. Enquanto isso, a opinião pública, principalmente do Ocidente, em relação à guerra Rússia e Ucrânia vem se alterando e comunicadores como os Tucker Carlson, super importante para a ala republicana, que vai assumir a presidência dos Estados Unidos, colocam que Biden e Kamala são responsáveis por uma eventual terceira guerra mundial e fazem entrevista exclusiva com Sergei Lavrov para ouvir o lado russo do conflito. Será que isso significa o fim do apoio à Ucrânia? Para finalizar, pessoal, falar também sobre um novo Euromaidan que pode acontecer na Geórgia, com o líder da oposição sendo preso por conta da sua manifestação no país e o Hamas que admite que a sua inteligência percebeu que Israel está prestes a fazer um resgate dos reféns e por conta disso vai endurecer a resposta contra os reféns e também contra Israel. Eu diria que o cessar-fogo está cada vez mais complicado. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Pessoal, presta bastante atenção, hein? Eu sei que você agora, chegando no final do ano, começa a pensar nos erros, acertos, fazer resoluções para o novo 2025. Sabe o que de fato vai fazer uma baita diferença para o seu ano começar muito melhor? É saber falar inglês. Eu sei porque me ajuda demais na minha vida pessoal e profissional e eu uso a melhor plataforma de inglês online do Brasil, que é o Cambly. O Cambly, nesse momento, nessa Cyber Week, presta bem atenção, olha a oportunidade, hein? Eles estão oferecendo o melhor preço da história, somente R$ 39,00 por mês, utilizando ou QR Code ou link na descrição, para ter acesso a uma plataforma em que você tem aula com tutores somente de língua nativa inglesa e exclusiva escolhendo o sotaque que você preferir, australiano, britânico, norte-americano. Você pode, por exemplo, colocar o nível que você quer, iniciante, intermediário, avançado. Você pode ter aulas individuais ou as minhas preferidas, que são aulas em grupo. E, aliás, para mim, que tem uma rotina maluca, cara, você pode até, por exemplo, selecionar o horário da sua aula de acordo com a sua disponibilidade. É super simples. Veja o exemplo aí, ó. Então, galera, para mostrar para vocês, ó, eu entrei aqui na minha conta, venho aqui na aba Aprenda. O objetivo hoje, né, não é aula particular, mas poderia fazer também. Quero fazer pequenos grupos, que acho que é o mais interessante, conhecer pessoas do mundo inteiro. Eu, com a disponibilidade maluca que tenho, consigo, por exemplo, aulas para hoje, amanhã. Vamos falar, por exemplo, que eu quero uma aula, por exemplo, para hoje às 17 horas. Eu consigo definir qual nível, se é iniciante, intermediário, avançado, o tempo de duração da aula e também o tópico que eu quero tratar nessa aula que vai ser colocada. Cara, de verdade, para quem tem a rotina maluca, é sensacional. Então, pessoal, corre e aproveita, porque a promoção é somente por 2 dias, só 2 dias. Utiliza o cupom RICARDOCW de Cyber Week ou o QR Code aqui que eu estou colocando na tela para vocês, para ter acesso à melhor plataforma de inglês online do Brasil por um preço extremamente acessível, hein, pessoal? Não perde essa oportunidade. Me ajudou e continua me ajudando demais e eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. E não perde a oportunidade, hein, galera. Inglês por R$ 39,00 por mês, de verdade, eu não conheço, tá? E é muito bom, recomendo mesmo. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve um momento bastante polêmico ontem, tracei todo ali o histórico, né, relacionado à Coreia do Sul, tal, que vinha acontecendo, em que o Yoon-suk Yeol, que é o atual presidente do país, que é um ex-promotor, visto ali como combatente de casos de corrupção, enfim, mas que vem perdendo bastante popularidade, tanto por algumas questões econômicas, geopolíticas, mas principalmente por não combater corrupção dentro do seu partido, ou até mesmo de familiares, a sua esposa, inclusive, né, ficou conhecida por receber uma bolsa da Dior,
Em troca, supostamente, né, de alguns favorecimentos, ou seja, um escândalo de corrupção envolvendo a sua família, ele perdeu ali a maioria parlamentar. Hoje o seu partido, por exemplo, o Poder Popular, só conta com pouco mais de 100 cadeiras das 300 cadeiras presentes no parlamento sul-coreano, e ele teve quase 1/3 das suas propostas aprovadas e 2/3 rejeitado. Fora que, como ele é bastante autoritário, pelo menos segundo a oposição, ele vetou a maior parte das propostas que tinham sido aprovadas pelo parlamento. Ou seja, há uma guerra entre executivo e legislativo no país. Só que ele conta hoje com a aprovação de que está menor do que 20%. Se ele fosse um presidente muito popular em guerra com o parlamento, eu diria que o parlamento poderia sair prejudicado. Não é o caso. Ele vai sair prejudicado. E por conta disso, ele fez uma mobilização, decretou uma lei marcial, colocando que ele precisava perseguir todos os comunistas, porque ele alega que todo mundo que está sendo contrário a ele no parlamento, não aprovando o orçamento, rejeitando ali suas propostas de lei, é porque de alguma maneira ou outra estaria mancomunado, estaria em conluio com os norte-coreanos, ou seja, com os comunistas. Não é meu aliado, é meu inimigo. Se é meu inimigo, é comunista, temos que combater, né? Por isso que ele declarou esse estado aí, o estado de lei marcial. Cerceando liberdades individuais, censurando os meios de comunicação, fechando ali o parlamento, enfim. Só que alguns parlamentares dos 300, 190 conseguiram votar ali a proposta e no final das contas revogaram a lei marcial. O Yoon Suk-yeol, inclusive, também admitiu que não estava mais em lei marcial, só que no final das contas a sua imagem já estava manchada. O que ficou parecendo, né, tanto para a opinião pública local quanto para a comunidade internacional, é que ele tentou justificar a sua baixa popularidade por uma suposta perseguição e infiltração de comunistas no país que não existia, sendo que até o líder do seu partido considerou que esse movimento ele era ilegítimo e que o povo ajudaria a política, né, a ser recuperada da mão dos militares. Isso trouxe uma desvalorização da moeda sul-coreana. Querendo ou não, a Coreia do Sul, por exemplo, ela foi assolada por ditaduras, intervenções militares, de maneira muito intensa, pelo menos até o comecinho da década de 80. Esses últimos anos, principalmente com o soft power sul-coreano, a imagem da Coreia do Sul ela ficou um pouco mais palatável para a comunidade internacional. E, aliás, a Coreia do Sul conseguiu fazer isso de maneira magistral, né? Você pega as marcas sul-coreanas, sendo a Coreia do Sul um dos antigos tigres asiáticos, Samsung, LG, Hyundai, a Kia, por exemplo, poxa, trouxe uma revolução do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista cultural, você não precisa gostar, tá? Mas é fato que o K-pop, por exemplo, bandas como o BTS, cara, tem uma abrangência mundial. Você pega, por exemplo, os doramas sul-coreanos. O filme, por exemplo, Parasita, o primeiro filme que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Sendo um filme de língua estrangeira, claro, não filmes estrangeiros, né? Mas o Oscar principal, vamos colocar assim, sendo um filme de língua não inglesa, entende? Então a Coreia do Sul, ela vinha tentando limpar a sua imagem utilizando o soft power, a influência cultural, a influência econômica e a influência das suas marcas. Isso traz de novo uma falta de credibilidade. Poxa, será que existe de fato uma estabilidade democrática? Claro que foi prontamente combatido pela população e pelos agentes políticos locais, mas mancha a imagem do país. Vale lembrar, pessoal, que agora os parlamentares, eles estão buscando aprovar um pedido de impeachment para que seja aprovado. Tem que ter 200 parlamentares dos 300 ali que existem no parlamento sul-coreano. Professor, você acha que pode ser? 108 são do partido Poder Popular, que é o partido do Yoon Suk-yeol. Mas convenhamos, galera, que como ele tem um partido rachado, pode ser que os outros 192 votem pela renúncia, né, pelo impeachment, e pelo menos 8 do seu partido, bem possível que isso aconteça, também votem pelo impeachment. Até porque a gente teve uma série de representantes do seu governo, como o chefe de gabinete, o conselheiro de segurança, o diretor de política nacional, anunciando uma renúncia, pedindo perdão para o povo, né, pelo que tinha acontecido. Caso passe pelo parlamento, tem que passar ainda por um tribunal constitucional e dos 9 juízes, 6 devem aprovar. Se vai acontecer, nas próximas 72 horas a gente vai descobrir, mas eu penso que muito possivelmente sim. Não acho que essa imagem, né, esse quase golpe aí, vamos colocar, ou tentativa de golpe que ele tentou dar na Coreia do Sul, vai passar de maneira ilesa não, hein? A população precisa dar uma resposta tanto para a parte interna, quanto também para a comunidade internacional.
Enquanto isso, cara, Javier Milei, presidente da Argentina, que vem promovendo uma série de reformas no país, o seu chamado Plano Motosserra, anunciou mais um corte de gastos. Só que dessa vez não para a população interna do país, e sim para a população estrangeira. Professor, como assim, né? O Milei, ele alegou que existe na Argentina o que ele está chamando de um tour sanitário, que muitos países limítrofes aproveitam o sistema público de saúde da Argentina para fazer tratamentos ali, já que eles são de melhor qualidade do que os hospitais, enfim, tratamentos públicos que existem nos países vizinhos. Isso não pode mais acontecer. Ele fala também que existem muitos estrangeiros que se aproveitam do sistema de educação superior público para conseguir fazer ali as faculdades da Argentina sem pagar por isso, porque é uma educação, né, superior gratuita. Claro que não é simples assim, né? Eu vou lá, eu vou me estudar vou me matricular aqui, tô pronto, né? Não é assim. Você precisa tirar uma documentação, o chamado Documento Nacional de Identidade, para ter acesso a essa gratuidade, ou seja, tem que ser residente da Argentina. Mas mesmo assim, cara, estima-se que cerca de 20 a 21% dos estudantes de medicina que estudam na Argentina, eles não são naturais da Argentina, sendo que o maior grupo, inclusive, são de brasileiros. Ou seja, os brasileiros, talvez por dificuldade de acesso à educação superior, gratuita, principalmente numa área tão cara quanto é a medicina, vão estudar na Argentina. Aí o Milei fala que paga o curso para eles não contribuem devolvendo, né, o trabalho ali, a formação que foi gasta ali com eles na Argentina e voltam aí para o seu país de origem, inclusive para o Brasil. Ou seja, as universidades, até para conseguir se bancarem, vão cobrar desses estudantes estrangeiros. Os direitos humanos. Os movimentos universitários alegam que isso pode causar uma segregação entre os naturais e os estrangeiros. O Milei fala que essa grana vai ajudar, né, vai servir até para melhorar a educação ou a disponibilidade, né, os serviços oferecidos pela educação superior. Além disso, ele garante que há um movimento para a tentativa de fazer a Argentina menos atrativa para imigrantes, anunciando um plano de deportação para aqueles que tenham cometido algum tipo de delito e também como se fosse uma espécie de alfândega, em que você vai não para questões tributárias, mas para entrevista para saber quem pode ou quem não pode entrar no seu país. Ou seja, um controle maior do fluxo de estrangeiros. E aí, pessoal, Milei tá certo nessa? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a gente teve uma notícia importante de movimentações acerca de resultados do parlamento norte-americano. Os resultados finalmente saíram depois de algumas movimentações em relação a futuros secretários do governo Trump, e o saldo temos 220 deputados republicanos, 215 candidatos parlamentares democratas na Câmara. Professor, quer dizer então que os republicanos continuam com maioria? Sim, e como eu falo para vocês, as últimas eleições americanas não foram uma vitória simples dos republicanos. Foi uma avalanche dos republicanos, que levaram a presidência tanto no voto popular como no colégio eleitoral. Claro, isso não muda nada, né? Mas ter a maioria dos votos e também vencer no colégio eleitoral é simbólico de um grande apoio popular ao novo presidente, o Trump, que vai assumir a cadeira presidencial no dia 20 de janeiro. Eles têm a maioria também, os republicanos, dos governadores, têm a maioria no Senado e também maioria pequenininha, mas uma maioria republicana. Por que esse resultado apertado ele mostra um pouco preocupante? Óbvio, não estou falando com os democratas, nossa, que vitória. É uma derrota, tá? Mas porque pode ser um alívio de tensão para os democratas. Porque a gente tem, a cada 2 anos, as chamadas de midterm elections, né? Ou seja, 2 anos a votação, a 4 anos a votação presidente, nesse meio tempo aí de midterm elections, que vai renovar a parte ali do parlamento americano. Caso os republicanos não façam um bom governo, galera, 215 a 220 é um número bastante apertado. Então pode ser que os democratas daqui 2 anos, pelo menos a Câmara, consigam resgatar. Além disso, a gente sabe que o Trump não é um cara exatamente muito bem quisto por todas as alas do Partido Republicano. Claro que nesse começo de governo, até ancorado pelo voto popular, ele venceu, como eu falei para vocês, no colégio eleitoral e no voto popular, ele vai ter grande credibilidade. Muito dificilmente um republicano vai votar contra alguma proposta dele. Mas é fato que, com o passar do tempo, por exemplo, eu falo para vocês, o Bush, a família Bush, cara, super importante, família republicana, já declarou que votou na Kamala Harris, por exemplo, entendeu? E é uma candidata democrata. Isso pode reverberar também para outros movimentos do Partido Republicano, porque é uma maioria muito apertadinha.
Os republicanos já colocaram que o objetivo deles nesse começo vai ser garantir a segurança da fronteira, fazer uma mudança energética, fazendo com que os Estados Unidos possivelmente não liguem tanto para questões da diplomacia internacional, Acordo de Paris e coisa que valha, e também a questão da defesa, do militarismo, alegando que depois, até com a ajuda do Elon Musk, vai ser a proposta aí do corte de gastos públicos, ou seja, da redução também dos impostos. Medidas de ajuste fiscal, medidas de austeridade. Enquanto isso, cara, eu trouxe para vocês também uma notícia bem polêmica acerca de uma reunião que o Trump, na verdade o Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, tinha feito com o Trump. O Trump alegou que o Canadá não protege bem as suas fronteiras, deixa entrar imigrantes, opioides, e por conta disso taxas de 25% seriam colocadas em produtos canadenses, mesmo o Canadá e Estados Unidos fazendo parte de um bloco econômico. No final das contas, o Trudeau falou que ele não poderia lidar com isso, porque o mercado americano é super importante para o mercado, para a produção canadense. E aí o Trump, segundo a Fox News, tá? Em tom de brincadeira, falou assim, então fiquem tranquilos. Se vocês estão com preocupações em relação a isso, deixa que os Estados Unidos anexem o estado do Canadá e você, Justin Trudeau, vira um governador de um estado americano. Aí todo mundo começou a trolhar, assim, no final das contas, todo mundo deu risada, inclusive um dos assessores falou, né, Trump, não fale isso, porque os canadenses são muito liberals, né, então são muito progressistas ali, muito esquerda do ponto de vista cultural, cultura woke, né, isso é liberal, não é liberal no sentido econômico, como a gente traz aqui. E acabou ficando meio que na brincadeira, né, mas aquela brincadeira então de ameaça, né, Canadá, toma cuidado aí, senão a gente vai taxar vocês. Hoje o Trump, ele postou uma foto ali na sua rede social, colocando ele estancado ali do ladinho com uma bandeira estancada do Canadá. Cara, será que o Trump tá levando isso a sério? Eu confesso que eu não... É difícil, né? Eu tô achando que é brincadeira, hein? Tá levando na polêmica, porque isso saiu na mídia, começou a reverberar. Ou será que o Trump de fato acha que ele pode anexar o território canadense, hein? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, cara, como eu coloco pra vocês, o Zelensky ele mudando de posição num passado recente. Deu uma entrevista a Kyodo News, que é uma mídia japonesa, e admitiu pela primeira vez que a Ucrânia poderia ceder territórios, pelo menos momentaneamente, para a Rússia, em troca de um cessar-fogo, desde que a Ucrânia tivesse a possibilidade de entrar, já nesse momento, no território da OTAN. Teria uma zona desmilitarizada, muito possivelmente com militares europeus, vistoriando, né, a fronteira do que seria o restante do território ucraniano. Cerca de 80% não foi invadido, ocupado pelos russos, e os 20% na mão ali dos territórios do governo russo. Claro, o Zelensky fala que não é que ele cederia para sempre esses territórios, mas a partir do momento que ele já estivesse na OTAN, aí sim ele negociaria com os russos diplomaticamente a devolução de Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk e outras regiões. O próprio Sergei Lavrov, coloquei para vocês ontem, falou que não existe a mínima possibilidade de um cessar-fogo com a Ucrânia entrando para a OTAN, que a Rússia não aceita esse tipo de proposta. E o Mark Rutte, que é o líder da OTAN, anunciou que teve na verdade já sabia, né? Uma reunião entre chanceleres, entre ministros aí das relações exteriores de vários países da OTAN. Como resolução final, eles não citaram uma linha sobre a entrada da Ucrânia para a organização. Na verdade, falaram, existem planos futuros de entrada e tal. Mas se o Zelensky esperava que ele ia entrar para a OTAN em troca da cessão de alguns territórios, pelo menos provisoriamente, para partir para um cessar-fogo, olha, não foi isso que a OTAN colocou, hein? E olha que o Mark Rutte, como eu trago para vocês, é um entusiasta da ajuda à Ucrânia. Inclusive, ele até falou ali de maneira bem enfática, tá? Se os russos, eles querem rachar a OTAN, rachar os Estados Unidos, rachar a Europa, eles não vão conseguir. Inclusive, o Oreshnik, porque para quem não sabe, né, o Putin, ele testou o míssil hipersônico no território ucraniano. Foi em meados de novembro, aí, dia 21 de novembro, em retaliação aos Estados Unidos ter cedido o ataque MS e os britânicos e franceses, os Scalp e o Storm Shadow, né? O Oreshnik, ele é um míssil que poderia pegar em vários pontos ali do continente europeu em pouquíssimo tempo, cara. Reino Unido em questão de 20 minutos, Alemanha em questão de 10 minutos. O Putin, ele foi bem claro, tá? Ele falou assim, deixe-me lembrar vocês europeus como esse míssil funciona. Ele carrega dezenas de ogivas teleguiadas, velocidade Mach 10, ou seja, 10 vezes a velocidade do som, mais ou menos 2,5 a 3 km por segundo, e atinge temperaturas próximas de 4.000 graus Celsius. Ou seja,
tudo que ele toca vira pó, inclusive objetos altamente protegidos e profundos. Ou seja, caso a gente continue realizando os testes, vocês europeus não têm como se defender desse míssil. E aí, por conta dessa ameaça que o Putin fez, o Mark Rutte respondeu, colocando que, apesar do Oreshnik e apesar também das tentativas de desestabilização e de racha do pensamento dos Estados Unidos, OTAN e Europa, a OTAN não vai mudar o seu pensamento e vai continuar ajudando os ucranianos. Inclusive colocou que a Rússia atua numa guerra híbrida contra a OTAN. Em que sentido? Segundo eles, tá? Tanto China quanto Rússia atuam no sentido de ataques cibernéticos, campanhas de desinformação utilizando redes sociais e também a questão da chantagem energética. Muito porque a Rússia, né, fornecia bastante gás, bastante petróleo para o continente europeu e por conta da guerra parou de fornecer. Foi sancionado, né, pelos países europeus, tá? O Boris Pistorius, para quem não sabe, ministro das relações ali, aliás, ministro super importante, né, ministro da defesa da Alemanha, ele deixou bem claro também, galera, que nesse momento há um processo de boicote de um dos pontos mais importantes do planeta, que a gente pouco fala, inclusive faço meia culpa aqui também, tá? Que é a questão da comunicação. Galera, países que não tiverem satélites ou cabos submarinos, cabos de fibra ótica, para conseguir se comunicarem, fiquem extremamente expostos do ponto de vista de inteligência, do ponto de vista militar, de comunicação. A gente teve recentemente um cabo que ele foi cortado, aparentemente depois que uma embarcação chinesa passou pela região. A Suécia alega, porque foi bem próximo do litoral da Suécia, que as investigações estão acontecendo para saber o que aconteceu, né, o que de fato está rolando, mas o Boris Pistorius falou, tá? Ninguém acredita que esses cabos foram cortados acidentalmente. Foi mais uma ação dos chineses e dos russos, uma ação híbrida contra o nosso território. Ou seja, galera, a OTAN deixou bem claro que sabe que está participando de uma guerra híbrida, que sabe que o Putin está tentando rachar o pensamento do Ocidente, mas mesmo assim, Ucrânia entrar para a OTAN, aí vocês foram longe demais. E quer ver um símbolo dessa tentativa de rachar o pensamento ocidental? É a ascensão do Trump. E, aliás, o Trump, ele faz declarações no sentido que ele quer tentar estabelecer a paz, que ele nomeou Kate Kellogg, que é um antigo general, né? Aposentado, claro, mas que faz parte da parte política dos Estados Unidos agora, anunciando que vai obrigar Putin e Zelensky a negociar, com a prerrogativa que, se o Zelensky não quiser negociar, o fim da ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia, e os principais comunicadores pró-partido republicano, como Joe Rogan, como, por exemplo, Tucker Carlson, importante membro ali, jornalista, mais associado à Fox News, né, que geralmente é mais republicana, que é o futuro governo americano, o cara tá indo para a Rússia para fazer uma entrevista com Sergei Lavrov, colocando que ele é o ministro das Relações Exteriores mais longevo do mundo, que está há 25 anos ali no governo da Rússia e que tem muito a explicar para a sociedade americana. Ele deixou bem claro, tá? Eu estou aqui na Rússia e a culpa disso também é parte do governo Biden e Kamala, porque os Estados Unidos estão em uma guerra com a Rússia por conta da administração Kamala e Biden. A guerra nuclear está mais próxima por conta deles. Eles que autorizaram que os nossos mísseis matassem, né, eliminassem dezenas ali de russos, sendo que nós não votamos nisso. Os americanos não querem isso. Eles cortaram qualquer tipo de negociação com os russos há 2 anos, deixando o mundo à beira de uma guerra nuclear. Falando, inclusive, galera, que em qualquer outro momento da história eles nunca tiveram tão próximos assim de uma guerra. E que a embaixada americana em Kiev fala que o Zelensky só pode conversar com o CNN, só pode conversar com o New York Times, mas que com mídias como a Fox News, ele nunca foi permitido que o Zelensky desse algum tipo de entrevista. Aliás, depois de inúmeros pedidos aí da Fox News para que isso acontecesse. Entende? Ah, professor, mas é um entrevistador, mas é uma mídia falando. É uma mídia que representa o pensamento republicano. Claro que não todo, né? Não é todo republicano que pensa igual. Mas vocês entendem que um comunicador importante está colocando a culpa no conflito, numa eventual guerra, nos Estados Unidos, em um Zelensky que se recusa a negociar, eu não acho que a explicação é tão simplista. É óbvio que a Rússia também tem culpa de ter invadido um território autônomo, né? Tá? Mas eu estou transmitindo para vocês a sensação que existe no discurso público americano. E claro que político não é besta, ele vai querer agradar a população porque quer ser reeleito. Então, se esse é o pensamento que vem crescendo na sociedade americana hoje, e os Estados Unidos são os maiores financiadores da Ucrânia, é óbvio que isso preocupa o governo Zelensky. Pessoal, quem tá certo nessa história, hein?
Tucker Carlson ou administração Biden e Kamala? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, notícia bem importante também de mais uma preocupação para os russos. Geórgia, eu trouxe para vocês aqui em vídeos passados que tivemos eleições recentes aí na Geórgia, em que o Sonho Georgiano, um partido mais próximo do pensamento russo, ele venceu o processo eleitoral sob fortes suspeitas de irregularidades eleitorais. Inclusive, com tanto a Rússia fazendo campanha de desinformação, os russos também acusam, né, os americanos de praticarem campanha de desinformação na Geórgia e fraudes eleitorais mesmo, tá? Fraudes no sistema de contabilização e de contagem ali dos votos. Pois bem, pessoal, uma das primeiras medidas que o senhor Georgiano adotou é uma revogação, uma suspensão durante 4 anos da tentativa da Geórgia em entrar para a União Europeia. Aliás, era uma coisa que o sonho Georgiano já vinha tentando há bastante tempo. Tanto que, por exemplo, aprovou uma lei anti-agentes estrangeiros, obrigando mídias, ONGs, enfim, a anunciarem de onde vem o financiamento. Isso é contra a lei de transparência prevista na União Europeia. Então, só da aprovação da lei de agentes estrangeiros, a Geórgia já ficava mais longe do bloco. Professor, mas a população da Geórgia quer entrar para a União Europeia? Eu diria que depende. Parte sim, parte não. Não existe um pensamento uníssono na população. Hoje, a gente teve o principal líder da oposição na Geórgia sendo preso. Ele foi ali preso por policiais que estavam encapuzados, inclusive as informações dão conta que ele foi até inconsciente jogado num carro. Ninguém sabe o seu destino, pelo menos por enquanto eu gravo para vocês, tá? Ah, professor, mas é um cara só. Poxa, com as intensas manifestações que estão acontecendo contra o parlamento, com fogos de artifício e tal, vocês entendem que um símbolo como esse, a prisão de um líder da oposição, pode incentivar ainda mais as manifestações? E aí, claro, coisa muito parecida com o que aconteceu em Maidan, em 2013, quando a gente teve parte da população ucraniana se manifestando pró-entrada para a União Europeia e depois tudo o que aconteceu. O Putin alegando que faltava proteção para os russos na Crimeia, em Donbass, invade o território. Aí depois a Ucrânia também tenta resgatar. Galera, no final das contas, né, isso acabou culminando com a guerra Rússia e Ucrânia. A Geórgia já tem regiões que foram separadas com a ajuda da Rússia, a Abcásia, Ossétia do Sul. Será que isso pode comprometer e trazer mais uma vez um embate, mais uma guerra de procuração, União Europeia, Rússia, agora na Geórgia? Deixa aí nos comentários. E a gente teve também, galera, o Hamas anunciando preocupações. Porque, para quem não viu, o Trump deu uma declaração recente colocando que caso os reféns que estão ali sob custódia, né, do Hamas não forem soltos até o dia 20 de janeiro, que é o período em que o Trump ascende a cadeira de presidente, o Trump vai transformar o Oriente Médio, segundo ele, tá, num inferno, com intervenções e tal. E a gente sabe, galera, que existem aproximadamente 100 reféns que ainda estão sob custódia. Assim, a gente sabe mais ou menos, né? Por quê? Porque, de fato, não dá para saber quantos ainda estão vivos, quantos já vieram a falecer e tal. Fato é, galera, que existe uma preocupação e até uma pressão muito grande em cima do Benjamin Netanyahu para que antes que ele consiga os seus objetivos militares, ele consiga o principal objetivo civil, que é o resgate dos reféns. O professor quer dizer, então, que ele vai ter que negociar com o Hamas, esse grupo contrário à existência de Israel, só por conta de 100 reféns, que a gente nem sabe se são 100 ainda, ou são 60, 70? Sim. Professor, mas é um número muito pequeno de pessoas em troca de um objetivo de Estado. Você falaria isso se um dos reféns fosse seu filho? Ou se fosse, sei lá, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe? Quando não é com você é muito fácil, né? Entende? Então o Hamas sabe disso e sabe que os reféns dão grande poder até para uma eventual negociação. Algum tipo de cessar-fogo estabelecido em troca da libertação dos reféns. O Hamas falou que já percebeu a partir da sua inteligência que Israel, até autorizado por essa fala do Trump, fará novamente uma incursão e colocou medidas mais duras, restritivas, e até mesmo colocando que se Israel fizer algum tipo de operação, vai aniquilar todos os reféns. Colocando que se os comandantes ali, né, do Hamas, pensarem que vai existir algum tipo de consequência contra eles, por eles terem aniquilado ali, enfim, os reféns, eles têm que ter na cabeça que a culpa não foi do Hamas, e sim de Israel, por não ter feito um acordo com o Hamas. Situação preocupante, e como eu falo para vocês, cada vez mais distante de um cessar-fogo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.